Notícia que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes, que abalou a política, abalou Brasília. Tá um caos, um tsunami com essa prisão que acabou de ser confirmada, decretada aqui agora neste exato momento. Finalmente, a justiça foi feita, prisão acabou de ser decretada e eu tenho certeza absoluta que todos vocês que estão do outro lado me assistindo, tenho certeza que todos vocês vão gostar e muito dessa prisão que acabou de ser decretada agora, gente, tá? Neste exato momento. Vocês vão gostar e muito, imensamente dessa prisão que acabou de ser confirmada. Além dessa, a gente tem notícia terrível para o Lula da Silva, tem bomba para cima do Moraes, tem escândalo que explodiu dentro do governo Lula, tem aliado do Lula que acabou de ser humilhado, vaiado dentro do seu próprio evento. Eu vou trazer as imagens aqui na tela para todos vocês. Tem uma notícia muito importante sobre a Michelle Bolsonaro, que eu vou trazer aqui nesse boletim, que vocês vão ficar de queixo caído. Informação extremamente importante sobre Michelle Bolsonaro também vai estar aqui nesse boletim. Tem muita coisa para trazer aqui a partir de agora. Rapidamente, claro, antes de tudo, qualquer coisa, se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações, compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que vamos, porque tem muita coisa. Vamos de informação sem enrolação aqui nesse boletim para vocês. Vejam só, gente. Se você estiver de pé, senta, fica confortável. Pega o cafezinho, ó. Aqui, ó, de cá, ó. Ó o cafezinho aí, ó. Pega o cafezinho de vocês. Mais uma vez, o jornalista Cláudio Humberto partiu para cima do Lula e esfregou uma bomba, né, na cara do Lula. A hipocrisia, o quanto que o Lula é um hipócrita. Hostil ao governo dos Estados Unidos, Lula abaixa a cabeça para o tarifaço chinês de 67%. Ou seja, o Lula, aí nos eventos, ele adora atacar o Donald Trump, né? Pela tarifa de 25%. Porém, o governo chinês, o companheiro do Lula, né? Porque ele fala que o Xi Jinping é companheiro dele. O Xi Jinping socou, tacou um tarifaço de 67%, 55% no lombo do povo brasileiro e o Lula tá, ó, caladinho. Caladinho, gente. O Lula baixou a cabeça pro governo chinês como eu nunca vi antes na história desse país. Lula que recentemente foi lá pedir ajuda, né, pro governo chinês, pro Xi Jinping, para regulamentar a rede social aqui no Brasil. Parece que recebeu um não como resposta, porque não aconteceu nada depois disso. Ficou muito mal pro Lula aqui no Brasil toda essa questão. O Lula, depois do evento, disse que o Xi Jinping era companheiro, estava só pedindo uma ajuda. E agora o Xi Jinping enfiou no lombo do povo brasileiro um tarifaço de basicamente 67% e o Lula tá, ó, caladinho. O Lula parece que está de 4 pelo Xi Jinping, porque não deve ter outra explicação. O governo Lula do PT trabalhou claramente pelo tarifaço de 25%, valioso para a campanha de reeleição, e aproveitou para esconder dos brasileiros os 67% impostos pela China à carne bovina exportada pelo Brasil. A conclusão é óbvia. A negligência não foi só frente ao tarifaço dos Estados Unidos, é sistêmica. Adotar populismo anti-americano e silenciar diante do tarifaço da China, que afeta diretamente o agronegócio, motor da economia, revela viés ideológico e não defesa da soberania. O Cláudio Humberto, jornalista que está desmascarando o Lula da Silva, que isso aqui tem viés político. Ou seja, o Xi Jinping ferrar e lascar, o companheiro Xi Jinping ferrar e lascar com o povo brasileiro com um tarifaço de 67%, ou seja, muito maior do que o do Trump, aí pode, ainda bate palma. Lula não fez nada, não criticou, eu não vi uma nota de repúdio, não vi uma crítica, não vi nada. Mas o Donald Trump, não, o Trump é meu inimigo, é inimigo político. O que eu penso que eu levo em primeiro lugar é a política. Então, é Donald Trump, agora eu tenho que criticar, agora eu tenho que ir pra cima, agora é soberania, agora é soberania. Gente, pelo amor de Deus, claramente isso tem viés político.
Xi Jinping ferrando com o povo brasileiro, o Lula não faz nada, não fala nada, não critica, não ataca, não faz nada. Mas se é o Donald Trump, nossa Deus, a casa cai. A casa cai. Trump não. Xi Jinping pode. Não. É o tarifaço do amor do Xi Jinping. Do Xi Jinping é tarifaço do amor. Agora do Trump não, é do ódio. Tem ou não tem viés político nisso aqui, gente, tá? Aqui eu concordo em gênero, número e grau com o jornalista aqui, o Cláudio Humberto. Faço questão de colocar a fotinho dele aqui. Por quê? Com o Xi Jinping, o Lula, tá de 4, praticamente. E com o Trump, não. Por quê? Por quê? Que com um é assim e com o outro é diferente? Como cordeirinho, em vez de negociar, Lula atacou Trump, atribuiu o tarifaço a opositores para xingá-los de traidores da pátria, mas nada diz sobre a China. Tortura chinesa. Enquanto os Estados Unidos adicionam 25% das tarifas, a China foi cruel, tá? Taxando violentamente o principal item de exportação do Brasil para aquele país. Silêncio de Tietê. A China impõe a carne, cota anual baixa, atingida em julho, e adiciona sobretaxa de 55%, total de 67%, diante da ditadura chinesa. Lula se calou. O Lula se calou. Ninguém merece. Nos dois casos, o país paga a conta por depender excessivamente de commodities e pelo governo negligente, populista e eleitoreiros no poder. Nota do Cláudio Humberto simplesmente destruindo Lula da Silva, gente. Vocês concordam com ele? Que o Lula basicamente está de 4, lambendo as botas do governo chinês, enquanto que Donald Trump, não, ali tem que ser atacado. Qual que é a diferença? Porque se a gente for olhar de fora, a decisão da China é 1 zilhão de vezes pior, 67%. Por que o Lula não falou nada? Por que o Lula não atacou? Por que o Lula não criticou Xi Jinping? Por que não? Por que não? E aí, gente? O que é que vocês acham? E vem mais bomba do Lula para o povo brasileiro. Vocês acham que parou por aí? Não. O pacote de crueldade do Lula para com o povo brasileiro continuou. Agora, Kim Kataguiri, gente. Vídeo do Kim Kataguiri desmoralizando o Lula da Silva, revelando uma bomba que o Lula deve tentar esconder, mas a gente está aqui para revelar. Bomba dentro do governo Lula. Mais uma decisão trazendo o requinte de crueldade do Lula para com seu povo brasileiro. É surreal. Vejam só. A taxa das blusinhas voltou. O governo Lula deu um golpe para enganar o eleitor, para tentar retomar a sua popularidade. Editou uma medida provisória que temporariamente acabou com a taxa das blusinhas, mas ela volta dia 11 de setembro. Então, de propósito, só para fingir que está atendendo a população, aproveitando o período eleitoral, Lula editou uma medida provisória, que é uma lei que tem efeitos que acabam. E acabam dessa vez no dia 11 de setembro. O governo não fez nenhuma questão de pautar, de levar à votação essa medida provisória para tornar ela numa lei que vai durar, que acaba com a taxa das blusinhas para sempre. Aliás, essa é a razão pela qual o governo também não quis votar o meu projeto, que acabava com a taxa das blusinhas para sempre, que não era uma medida provisória, que em sendo aprovado lei, duraria para sempre. Então, esse vídeo é importante porque está repercutindo muito pouco na imprensa essa farsa que o governo Lula promoveu do fim da taxa das blusinhas. Elas voltam dia 11 de setembro, no meio da eleição, que as pessoas vão estar preocupadas com o debate, vão estar com as atenções desviadas, com todos os ataques eleitorais, com todo aquele tumulto que é um debate eleitoral, e aí vão ter se esquecido de que a taxa das blusinhas voltou. Então o governo Lula quer ficar com o melhor dos mundos: a popularidade de ter revogado a taxa das blusinhas e a arrecadação de voltar a taxar as blusinhas ainda nesse ano, dia 11 de setembro. Me ajude compartilhando esse vídeo para que o máximo de pessoas possível saiba que essa taxa vai voltar e que foi promovido um verdadeiro estelionato eleitoral por parte do governo Lula. Então quer dizer, engraçado, eu não tô vendo nenhuma mídia de esquerda denunciando isso aqui, né? Falando sobre isso aqui. Então quer dizer que o Lula ele não acabou. O Lula ele não acabou com a taxa das blusinhas, apenas deu um tempinho
pro Lula ganhar fôlego, ganhar voto, né? Fazer comício, fazer campanha. Acabei com a taxa das blusinhas. Temporariamente, gente, tá? Só temporariamente. Depois vai voltar todo vapor. A partir de 11 de setembro, a taxa das blusinhas, que fez com que o governo Lula arrecadasse bilhões, foi paralisado temporariamente. Daqui a pouco vai voltar, viu, gente? Daqui a pouco a gente volta a se ferrar e se lascar pagando a taxa das blusinhas novamente. E eu tô vendo a mídia de esquerda, a imprensa esquerdista caladinha nessa questão. Por que será, né? Por que será que eles não falam a verdade? Que o governo Lula tá só passando uma babinha de calango no povo brasileiro. Por enquanto, vocês estão isentos, não paga não, mas daqui a pouco vocês vão voltar a se ferrar. Daqui a pouco vocês vão voltar a se lascar, porque vocês vão voltar a pagar a taxa das blusinhas. Ai, Deus do céu, gente, eu fico furiosa com uma coisa dessa. Gente, vocês se lembram daquela traidora, Soraya Tronic? Vocês lembram dela, né? Se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas sentou, foi no colo do Lula, no Senado Federal. Ei, essa mulher aqui, gente, o dela tá guardado, Uma das maiores traidoras do bolsonarismo é considerada Soraya Tronic. Vejam só que fim triste que ela vai ter. Ex-candidata de Bolsonaro, Soraya Tronic, tenta a reeleição ao Senado com apoio de Lula da Silva. Vocês acham mesmo, gente, que a Soraya Tronic, depois de ter traído o bolsonarismo, vocês acham que ela vai conquistar a confiança de Lula e da esquerda? Vocês acham que vai ter esquerdista que vai votar nisso aqui pro Senado Federal? Vocês acham, gente? Gente, eu conto ou vocês contam para Soraya Tronic o que é que acontece com traidores do bolsonarismo? Eu conto a vocês. Será que ela não acompanhou o que aconteceu com a Joyce Hasselman, não? Será que não, gente? Ué, a gente tinha que mandar para ela lá, né? Soraya, o que acontece com os traidores do bolsonarismo? Veja o caso da Joyce Hasselman, para desespero da mulher. Gente, vocês ficaram sabendo aqui dessa notícia de que o Romeu Zema está de olho na Michele Bolsonaro? Politicamente, é claro. Zema diz que Michele Bolsonaro é sua opção para vice, mas ela nega. Vocês acreditam nisso aqui, gente, que está acontecendo? Quando eu vi, eu pensei, gente do céu, mas o que está acontecendo? Tá aqui, o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência Romeu Zema afirmou neste sábado que a primeira-dama Michele Bolsonaro, do PLDF, é uma das opções para integrar sua chapa como candidata a vice-presidente em 2026. Poucas horas depois, da declaração, entretanto, Michele alegou que não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. No mesmo dia, horas depois, a Michele Bolsonaro se pronunciou e ela disse, olha, não tem a menor possibilidade disso acontecer. A fala de Zema aconteceu durante um evento em São Paulo, ao ser questionado sobre uma possível parceria, depois de Michele ter interagido com algumas de suas publicações nas redes sociais. Ele, olha, é uma possibilidade sim, como outras também são, nome ficha limpa, é sempre um nome muito bom, diz o ex-governador. E Michele reagiu poucas horas depois, por meio do Instagram, negando a composição da chapa. Ela negou qualquer possibilidade de sair como vice-presidente da República na chapa do Romeu Zema. Tá? Ela disse aqui, primeiro, eu não decidi se serei candidata nem ao Senado, portanto, essa proposta não pode sequer ser cogitada. Segundo, estou filiada ao PL, um mesmo partido não pode ter duas cabeças de chapa concorrendo em coligações distintas para os mesmos cargos. Portanto, não há nenhuma possibilidade de isso acontecer. Escreveu a ex-primeira-dama, escreveu o motivo, gente, eu sou do PL. E eu nem me decidi ainda ao Senado. Ela está ainda, gente, pensando o que é que vai fazer nesse pleito eleitoral. Não decidiu nem ao cargo do Senado. Então ela está aí justificando. Disse, olha, gente, com relação à vice-presidente do Romeu Zema,
Não há nenhuma possibilidade. E aí, gente, o que vocês acharam dessa fala do Romeu Zema em querer a Michelle Bolsonaro como vice-presidente na sua chapa? Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. E agora, gente, prisão que foi decretada e eu achei pouco. Eu, sinceramente, fiquei muito feliz com essa notícia e eu acho que todos vocês também vão ficar. Vereador de Vitória, no Espírito Santo, é condenado a 31 anos de prisão por abuso de vulnerável, gente. Tá aqui. É terrível o crime imputado contra esse homem. Foi com uma criança. Eu não posso nem dar muitos detalhes aqui, porque senão a plataforma pode até criar caso com esse vídeo. Mas crimes terríveis cometidos por ele. Crimes terríveis cometidos por esse homem, que eu não posso nem expor aqui para vocês, tá? O vereador de Vitória, Espírito Santo, Orlando Rodrigues de Souza, do Podemos, conhecido como Baiano do Salão, foi condenado a 31 anos e 6 meses e 20 dias de prisão pelos crimes de abuso de vulnerável, posso nem ler o nome aqui para vocês, lesão corporal contra menor. A sentença proferida, tá, determina o cumprimento da pena em regime fechado. É cadeia, tá? É cadeia. Tá aqui a informação que foi divulgada aqui há poucos instantes. Segundo a decisão, os crimes ocorreram ao longo... Tá aqui, ó. Segundo a decisão, os crimes ocorreram ao longo de cerca de 4 meses em 2020, durante o isolamento provocado pela Covid. A Justiça entendeu que o vereador se aproveitou do afastamento da criança da escola e de outras redes de proteção para cometer abusos e agressões. Que esse cara apodreça na cadeia. Tá? Ele foi condenado a mais de 30 anos de cadeia por se aproveitar. Eu não posso nem ler, nem falar o restante aqui pra vocês, de tão cruel que é o crime. Esse homem que tá aqui faz questão, deixa ele famosinho, né? Preso, gente. A justiça acabou de ser feita. Vocês não têm noção do que esse homem aqui fazia com uma... Eu não posso nem falar. Flávio Bolsonaro, mais uma vez, destruindo e detonando esse desgoverno Lula, partiu para cima do Lula sem dó e nem piedade. E explodiu uma bomba que eu imagino que se o Lula tiver assistir esse vídeo aqui, o Lula vai ter um infarto. Vocês vão entender o porquê. Vejam só. Vou por a carne agora, picanha deve estar no cofre. R$ 27,95. Chupa que é de ovo. Meu pai chamava batata rufle. Batata rufle, tá caro, tá caro. Proibir um filho de ver o pai. Mas esse é o padrão que já esperava, né? Até a sobremesa tá salgada. R$ 89,98. Que cagada, hein? Fala, pessoal, estamos chegando aqui numa grande rede de supermercado. Fazer mais um comparativo de preço. Absurdo como as coisas dispararam, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Vou botar um boné aqui, não sei se vai disfarçar muito não. Por enquanto tá passando batido. Arroz tio João, 5 quilos. 5 quilos. R$ 27,95. Chupa que é de ovo. Feijão preto máximo. R$ 6,79. Meu Deus do céu. Vou pegar um contrafilé aqui também, que a picanha não tá dando não. R$ 99,98. Tira uma foto comigo. Leite condensado Piracanjuba. R$ 5,99. Até a sobremesa tá salgada. Kit Pantene shampoo e condicionador. R$ 29,90. Melhor ficar sem cabelo, né? Fralda Pampers. Já troquei muita fralda das minhas filhas. R$ 89,98. Que cagada, hein? Picanha maturata, R$ 88,90 o quilo. Peça vácuo. Não tá no cofre não, mas tá bem guardada. Tá salgada. Detergente IP. É óbvio que eu não vou pegar o vermelho. Vou pegar o amarelo. Tá quanto? R$ 2,39. Leite Italac integral. 1 litro. R$ 5,49. Caixa de ovos com 30 unidades. R$ 14,98. Isso aqui a galinha chorou. Batata. R$ 6,65 quilos. Melhor plantar em casa, galera. Tá dando pra comprar não. Esse aqui é o vilão da ira do brasileiro.
Vamos ver quanto é que tá, ó. Café pilão, 500 gramas, R$ 26,90. Mexeu com o cafezinho, mexeu comigo. Pessoal, botei aqui no carrinho algumas coisas que certamente todo brasileiro precisa ter em casa. Pode variar uma marca ou outra. Mostrar que, gente, não tem nem meio carrinho aqui. Uma compra que certamente não vai durar muito para uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Vamos lá agora ver quanto é que dá essa conta. Ficou muito salgado a conta. Mais de R$900, R$908. Só de impostos aqui, a lei fala do que tem que mostrar separado na nota, o que é imposto do que é mercadoria. R$ 217,20 de imposto. Realmente, o poder de compra do brasileiro acabou. Se a gente não mudar o destino desse país a partir do ano que vem, é assim que vai ficar o seu carrinho. Gente, é surreal, né? É surreal o que o Lula e o PT fizeram com o nosso país. R$900 e não tinha quase nada dentro desse carrinho, gente. E o pior de tudo é que o Bolsonaro passou pela maior crise sanitária mundial, né? Ele passou por uma pandemia, gente. Vejam a diferença, porque o que eu mais gostei nesse vídeo do Flávio Bolsonaro é que ele fez questão de colocar o valor que era lá no governo Bolsonaro e o que está agora nesse desgoverno Lula. E o tanto de imposto, R$200, está aqui em cima, ó. R$200 só de imposto, que é o que a gente está pagando aí em cima. É o que o Flávio Bolsonaro pagou nessa compra aqui que ele acabou de fazer, gente, tá? Ou seja, para a casta, o luxo, para os pobres, o lixo. É o que eu sempre costumo dizer aqui no canal, porque Lula continua torrando e gastando o dinheiro do contribuinte como se não houvesse amanhã, levando mais de 100 companheiros para ir para a China, aquele bando de inúteis, aqueles ministros e bajuladores que não servem para nada, enquanto o povo fica aqui, gente, tá? Isso, as viagens do Lula, né? Não é só para ele e para Janja. Os companheiros também costumam ir juntos e tudo bancado com o nosso suado dinheiro. Enquanto a gente não consegue fazer uma compra decente, Lula da Silva tá aí torrando o nosso dinheiro como se não houvesse amanhã. É inacreditável, gente. E o pior de tudo, gente, é que ainda tem gente que tem a pachorra de votar no Lula depois de assistir um vídeo como esse aqui. É inacreditável como tem gente no Brasil que gosta de sofrer. Masoquista, né? Gosta de sofrer. Vive na miséria, vive na pobreza, mas tá lá votando no Lula. Parece que não almeja prosperidade, ficar bem de vida, comer bem. Vive na miséria e tá lá votando no 3, votando no Lula. É surreal, é inacreditável. E agora, gente, deixa eu trazer aqui um vídeo para vocês. Se você que tá do outro lado, hein, gente, você é daqueles que gosta de ver petistas se ferrando e se lascando, esse vídeo aqui é simplesmente perfeito para você, gente, tá? Esse aqui é aquele Jacques Wagner, sabe? Que recebeu a visitinha da Polícia Federal às 6 horas da manhã, teve que arrombar a porta dele por ordem do ministro André Mendonça, envolvido em escândalo de corrupção do caso Master, né? É apartamento de 2,5 milhões, 10 milhões, a Nora recebendo 11 milhões, tentou vender terreno de 15 milhões e foi barrado pelo ministro André Mendonça. Pois bem, gente, vocês acreditam que ele foi fazer comício? E parece que teve uma eleitora que invadiu o evento dele e disse umas poucas e grossas verdades na cara do petista. Agora, a cara, o incômodo do Jacques Wagner é surreal, que vai valer a pena você assistir esse vídeo. Vejam o desespero do Jacques Wagner quando ele começou a enaltecer ali aquele governador petista, né, o lado da Bahia. E vejam que uma eleitora fez com ele, gente. Ela gritava ali embaixo nos pés dele, gente. Ela gritou, ela destruiu o Jacques Wagner. Vejam só, Jerônimo, né? O petista lá do governo da Bahia. Vejam só. Da minha alegria de estar ao lado desse irmão, que é o governador Jerônimo Rodrigues. Eu e ele, eu comecei. A paixão é de cada um.
e está ao lado desse irmão que é o governador Jerônimo Rodrigues. Jerônimo Rodrigues, né, gente? Da Madre Teresa de Calcutá, da Bahia. Mas é impagável, gente, o que essa mulher que fez com o Jacques Wagner, esfregou o dedo na cara do Jacques Wagner, gente, disse que vai votar no ACM Neto. Meu Deus do céu, foi retirado do evento, né? Como se diz, né? Não, aqui não, aqui é PT, aqui são as almas honestas, né? Aqui é Jacques Wagner, aqui é Jerônimo Rodrigues. A mulher não aguentou, gente, a mulher não aguentou e foi pra cima dos petistas sem dó e nem piedade, gente, tá? Lavou a alma de muita, tenho certeza que muita gente que tava ali dentro daquele evento, viu, gente, tá? O povo não aguenta mais tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta fraude. O povo não aguenta. E chega uma hora que dá isso aqui, ó. A pessoa vai lá, invade o evento e esfrega na cara tudo que pensa, né, daquele político, Jacques Wagner. Meu Deus do céu.